O João Gabriel, você quer perguntar alguma coisa antes de eu começar? Pode falar. Sim, professora, eu acho que houve um erro técnico na sua prova, e lá na minha sala nós notamos, né? Porque a número 1 e a número 2 não estavam como estão aí agora, depois do concerto. Mas estava assim, 1, 1. Ou seja, duas questões, do jeito que está aí, estavam certas, corretas, na mesma ordem, só que repetiu o número 1. Aí nós ficamos nessa dúvida se passaria para o gabarito, né? E a gente até destacar a prova, né? O professor disse, nesse caso aí, o aplicador, né? Disse, nesse caso aí, vocês devem até mesmo deixar aí junto com o gabarito a prova, né? Eu não sei se era só no nosso polo, mas houve esse problema técnico. A senhora Eu fez, acho, eu houve o acho relato? que não foi com a minha, eu não acho que não foi com a minha prova, não, porque essa mesma prova eu passei para a Eliette e não vi nenhum erro, eu fiz questão de corrigir. Ah, não, professora, eu estou confundindo mesmo, então. Então, deve ser uma outra disciplina. Ah, tá. Zoologia dos metazoários, professora. Ah, Isso. tá, porque eu fiz questão de olhar tudo direitinho para vocês não terem nenhum erro, que eu estava viajando nesse dia. E eu até falei com o Nelson, né, para ele ficar atento, porque eu estaria em trânsito e não ia poder estar acompanhando de perto a feitura da prova, né? Eu estava no avião e tal, mas, enfim, deu certo, ninguém me notificou nada, por isso que eu fiquei até assim pensando, será que deu algum erro no percurso? Mas, enfim, gente, vamos lá, vamos começar a correção, vocês peguem aí o caderno de perguntas de vocês, que eu acho que vocês ficaram, né, com ele, que essa era a intenção, por que a prova a gente está fazendo ela inteiramente objetiva, né? Vocês já fazem muita coisa no portal, vocês comentam sobre o fórum, vocês escrevem, fazem as trilhas, então vocês têm sim a prática da escrita, certo? Agora a gente vai fazer a resolução, e aí, se tiver alguma dúvida ao longo, vocês podem me perguntando. Então, a primeira questão era sobre os 4 grandes grupos de plantas, né? Essa aqui ficou bem tranquila, essa era para ninguém zerar, certo? Então, segundo o que a gente já viu, né, os 4 grandes grupos de plantas, né, está o quê? As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Dentro de briófitas e pteridófitas, a gente tem um grupo maior que são as criptógamas, né? Então, não tem nenhum problema se tivesse lá criptógamas, mas eu fiz questão de colocar briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas para ficar mais tranquilo. Então, quando a gente olha outras perguntas, tipo musgo, fetos, árvores, a pessoa já vai ficar assim, né? Algas, fungos, árvores e cactos não são grandes grupos, né? Então, você tem aí árvores, é uma classificação, não é um grande grupo. Então, essa resposta era assim, pega para você, não zere a prova, pelo amor de Deus, para que tudo dê certo, tá bom? Então, foi mais ou menos assim, aquele presentinho que a professora deu para os alunos e para as alunas. A segunda questão, né? Então, associa a categoria taxonômica ao táxon correspondente. Essa aí já aumenta um pouquinho o grau de dificuldade, porque você teria que ter estudado aquela classificação direitinho, que inclusive eu falei na aula, e entender sobre os sufixos, né? Então, as terminações. E aí tem lá filo, número 1, ordem 2, subclasse 3 e família 4, certo? Vamos lá. Então, Zingiberales, Rosídea, Magnoliófita e Fabácea. A questão certa, né, que vocês iam assinalar era a D, letra D, certo? Então, ficaria ali 2, Zingiberales é uma ordem, 3, Rosídea é uma subclasse, 1, Magnoliófita é um filo, e 4, a Fabácea é uma família, certo? Então, a letra certa da 2 é a letra D. Vocês podem já anotar aí para vocês fazerem as suas conferências, tá certo? Qual das alternativas abaixo é uma função da sistemática vegetal? Então, vamos lá. Estudar o uso das plantas na medicina, estabelecer relações evolutivas entre os grupos de plantas,
proteger espécies de plantas em extinção, definir as condições ideais de cultivo para plantas ornamentais. E aí, gente, qual você colocou? Né? Se você for por exclusão, mesmo que você não tenha estudado ou não tenha tido a lembrança no dia, você já exclui que não é definir condições ideais para cultivo. Então, a letra D não é a certa. Não é esse o objetivo. Estudar o uso das plantas na medicina também não é o objetivo. Já exclui essa. Proteger espécies de plantas em extinção também não é. Isso aí é mais biologia da conservação, biologia evolutiva. Então, é a letra B, certo? Que é estabelecer relações evolutivas entre os grupos de plantas. Essa parte aqui, gente, também foi outra, né? Você fez a prova, você já viu de cara, né? A professora hoje fez uma prova excelente, que estava super de boa essa prova. Vamos lá. 4. De acordo com os tipos nomenclaturais, chama-se tipo o espécime conservado num herbário, do qual se faz uma diagnose original. Um isótipo é definido como A. Um espécime idêntico ao holótipo, mas coletado em uma localidade diferente. B. Um espécime duplicado do holótipo, coletado na mesma ocasião e local. C. Um espécime de uma planta da mesma espécie, mas coletado em um ano diferente. D. Um espécime não designado como holótipo, mas igualmente válido para a nomenclatura. E aí, qual foi a que vocês marcaram? Letra A, B, C ou D? Foi a B, inclusive, foi uma pergunta que você fez na aula para a Evilânia, o que seria o isótipo. A Evilânia respondeu o que seria o holótipo, né? Aí ela não soube responder no momento o isótipo, aí você deu a resposta, que seria a duplicata. Inclusive, a professora Izzy falou a respeito disso também, que tinha quatro cicata e uma ficava ali no herbário e as outras era para poder distribuir. Viu, gente? Então, quem participou da aula, mesmo que não fosse síncrono, mas assistiu, já tinha a resposta aí na mão. E teve a palestra, certo? Evilânia, pode falar. Professora, quem marcou a certa e depois passou por gabarita errada. Deixei meu cérebro em casa nesse dia. Se a senhora for ver minha prova, eu tô com vergonha de mim mesmo. Eu ainda não vi, ó, aqui, ó. Eu peguei ontem, ainda tá aqui, ó. Ainda não abri nada. Amanhã que eu vou me debruçar sobre as provas de vocês. Gente, eu não acredito, mas isso acontece, tá? Isso acontece e é triste, porque a gente se sente assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Dá um ódio, mas acontece, para você ter mais atenção na próxima, fazer o checklist direitinho, né? E aí, lembrar que quando você vai transferir a sua resposta para o gabarito, ter toda a atenção no mundo, qualquer erro é fatal. Imagina perder. Eu hoje estava corrigindo umas provas de outro trabalho que eu tenho e muita gente fez isso. Marcou certo no caderno, na resposta marcou errada, né? E aí, poxa, dá uma tristeza, né? Mas infelizmente é a vida. Vamos lá. Professora. Oi. Nesse dia eu deixei meu cérebro em casa, não levei ele. Ai, meu Deus, faz uma semana isso. Pode arrumar esse cérebro logo, logo, logo. Então, vamos lá. 5. Qual dos sistemas de classificação é baseado nas relações evolutivas entre os organismos? A. Sistema artificial. B. Sistema natural. C. Sistema filogenético. D. Sistema ecológico. Qual foi o que vocês marcaram? E aí? C. Letra C, né, gente? É sistema filogenético, porque fala sobre o quê? Relações evolutivas. Então, a gente também utiliza o fator genético para poder estabelecer o quê? O sistema de classificação. Então, nesse caso, é a letra C. Essa aí também foi uma questão que estava bem tranquila, né? Quem estudou, quem participou das aulas, conseguiu responder com muita facilidade. 6. O sistema de nomenclatura binomial, criado por Linneu,
Por exemplo, né, tem uma espécie aí, Guadua sarcocarpa, consiste em A, 2 nomes, um genérico e outro específico. B, 3 nomes, um para o gênero, outro para a família e outro para a espécie. C, um nome científico e um nome comum. D, um nome em latim e outro no idioma local. Observem bem, quando eu escrevi essa questão, eu coloquei um nome científico ali, entre parênteses. Esse nome está em itálico e ele não está em negrito. Normalmente, a gente não usa negrito na nomenclatura científica, né? A questão toda vai estar em negrito, mas o nome científico não deveria estar, apesar de que em algumas situações você vê. Então, aí, né, foi outra questão que se a pessoa estudou, ela consegue, mas se não estudou e não participou das aulas, uma questão simples dessa pode colocar um estudante em dúvida. E essa questão, ela é bem óbvia, a nomenclatura é binomial. Não tem 3 nomes, então você já exclui de cara, letra B. Um nome científico e outro nome comum. Será que é assim? Né? Não era para ter dúvida, também exclui. Um nome em latim e outro no idioma local. Nós já falamos isso várias vezes, que não existe uma nomenclatura local para nome científico. Existe uma nomenclatura que é interpretada por qualquer pessoa do mundo que é usada numa língua morta, que é o latim. Então, a gente tem aí a resposta certa sendo a letra A, que são 2 nomes. Se é binomial, 2 nomes. Um é genérico. O que é esse genérico, professor? É o remédio? Não, gente, é o gênero. Então, aqui nesse exemplo tem o Guadua. E eu falei desse Guadua em alguns momentos aqui, porque foi uma das espécies que eu estudei, não trabalhei diretamente com ela, mas li sobre ela no meu doutorado. E o sarcocarpa é o epíteto específico, que é o outro específico. Então, a letra A seria a resposta correta. E, gente, isso aqui não serve só para botânica. Serve para tudo que envolve nomenclatura científica. Não esqueçam que na zoologia tem nome científico, que na biologia evolutiva tem nome científico, que na microbiologia, na micologia, então, dentro do estudo da biologia, vocês precisam saber escrever nomenclatura científica, vocês precisam entender isso. É necessário, né? O aluno de biologia, ele tem que estar preparado. Depois eu vou contar minhas experiências que eu passei lá na USP para vocês, né? Nessa semana que eu fiquei lá, e foi bem interessante, inclusive eu convidei 2 alunas que trabalham, uma com ilustrações científicas na área de botânica, e outra que trabalha com sistemática em herbários, para conversar com vocês. E elas disseram que virão. Né? Então, em breve a gente vai ter visitante aqui na nossa aula, lá de São Paulo, para falar um pouco da realidade delas, como é que elas conversam, como é que elas trocam ideias, como é que é a universidade lá. Gente, é um mundo à parte, mas daqui a pouco eu converso com vocês sobre isso. Então, a letra certa é a letra A. Né? Eu espero que vocês realmente não tenham errado, que seja assim, uma questão que ficou gravadinha na cabeça de vocês, porque é importantíssimo para a sistemática. É importante entender como que os nomes são escritos, em que língua eles são escritos e o que é cada um. O que é o nome científico, o que é a questão do nome comum, o vernacular, qual idioma é usado, o que é o epíteto específico, o que é o gênero. Então, aqui o epíteto específico é a sarcocarpa. Esse é o epíteto específico. O gênero é Guadua. Então, o nome genérico é o Guadua. Que várias plantas podem ser guadas, mas só uma pode ser Guadua sarcocarpa, tá bom? 7ª questão. Qual das alternativas a seguir não é uma função de um herbário? Também quem participou da aula com a Isailene não teve como errar isso aqui. Letra A. Armazenamento de amostras de plantas para estudos taxonômicos. B. Conservação de espécies extintas da natureza. C. Auxílio na identificação de novas espécies vegetais. D. Registro histórico da flora de uma determinada região.
Qual das alternativas não é uma função do herbário? Qual foi que vocês marcaram? Escrevam aí no chat, para ver se vocês acertaram. Quem marcou a letra B é a resposta correta, tá, gente? Conservação de espécies extintas. Não é uma função do herbário. Ele pode até abrigar. Por quê? Porque alguns biomas, as espécies, os espécimes, eles deixaram de existir por conta de um terremoto, por conta de uma ação antrópica, mas não é a função primordial do herbário guardar espécies extintas. Ele não é um museu, como o Museu de História Natural, por exemplo, como o Museu de Paleontologia, que guarda fósseis. Não é isso, tá? Então, a resposta correta, no caso, que não é a função, é a letra B. Pode falar, Deusmar, se tiver alguma dúvida. Professora, relacionada a essa questão, eu lembrei do nosso colega Janaldo, que no dia da palestra, ele fez uma pergunta para a Isa, se caso algum dia perdesse a espécie, a biodiversidade, o herbário teria a possibilidade de recompor. Aí a Isa mencionou que não, existem outros meios, mas o herbário não possibilita isso. Aí foi aonde eu lembrei dessa questão. Viu? Aprendeu de verdade. Então, ele não é um banco de germoplasma, ele não é um banco de conservação de espécies em vivo nem in vitro, né? São espécies que têm um material genético conservado, mas ela não está viva, ela já morreu. Então, não dá para a gente dizer, a gente vai conservar uma espécie extinta, guardar ela num pote. Não existe, tá? Se você quiser conservar, você tem que entrar dentro de uma coisa chamada biologia da conservação, que aí você entra numa outra discussão. Pode falar, João Gabriel. Assim, professora, eu marquei a C, eu até coloquei no chat, porque, assim, auxílio na identificação de novas espécies vegetais. Eu segui muito essa lógica, mas estava errada, com certeza. A senhora está corrigindo aí, eu estou vendo que estou errado. Mas eu pensei assim, que eu lembrei que era uma espécie de biblioteca, um herbário, assim, comparado, né, semelhante. Então, assim, tudo que está lá, a minha lógica era, tudo que está lá já está descoberto, né? E o que não está descoberto, novas espécies, depois que se coloca lá, é algo que já foi identificado, né? Então, já não é mais uma nova espécie. As novas espécies não estão lá registradas. Eu entrei mais nessa lógica de que se você quer encontrar uma nova espécie, então você não vai lá. Ou melhor, você vai lá para identificar as que tem. E a que não está lá seria uma descoberta sua, que seria uma nova espécie. Eu segui mais essa lógica aí. Então, por isso que eu coloquei a C. Pois é, mas se tu for pensar, por exemplo, eu depositei as minhas amostras no herbário aqui da UFAC, que é o único herbário que a gente tem no estado, e elas não estavam identificadas, elas só tinham uma afinidade, e elas estão depositadas lá. Então, o herbário, além de ser esse depósito de identificação de novas espécies, que, por exemplo, eu depositei, pode ser que entre lá um taxonomista e vai identificar essas espécies que não estão totalmente identificadas. Então, ele serve para isso também. Ele pode ser um guia para quem vai chegar lá no herbário com material totalmente sem identificação e vai comparar as amostras que tem lá com a dele. Por isso que não poderia não ser uma função do herbário auxiliar na identificação. É uma função do herbário, né? E aí, na alternativa, diz assim, não é uma função do herbário. Nesse caso, o herbário, ele pode sim, deve ser esse guia para aquela pessoa que chegar, eu vou chegar com uma planta totalmente crua naquilo, eu não sei por onde ir, e alguém que trabalha lá vai dizer, olha, vai por essa família aqui, vai por esse gênero, pega as suas amostras, certo? E aí você vai organizando o seu material de acordo com o que já existe. Então, neste caso, é correto, tá certo? Mas você pode ter tido esse entendimento e não está errado, porque você teve aquela impressão de que, como era um herbário, eu vou colocar tudo que já existe. Mas nem tudo que já existe está catalogado e tem identificação. Inclusive, nos herbários, tem amostras que estão somente com a família, e não foi identificado em nível de gênero e nem de epíteto específico. Pode falar, Evilânia.
Professora, mesmo eu tendo assistido a palestra, eu fiquei com dúvida nessa daí por conta desse mesmo fato aí. Como que eu vou saber espécies futuras se já estão lá catalogadas, né? E aí também fiquei na dúvida de como que é a questão de preservar já extintas, porque eu já tenho coisas que já existiam e hoje não existe mais. Aí isso me deixou bem confusa. Porque no caso, esse conceito de conservação aí, ele fala assim, uma conservação do espécime, mas conservar uma amostra é uma coisa, conservar a espécie é outra. Se tivesse assim, conservação de amostras de espécies extintas na natureza, aí tá certo. Mas conservação de espécies, não é a função. Então, esse lance da questão, vocês precisam ter bastante perspicácia, sabe? Porque é muito generalista, ele não vai conservar a espécie, ele vai conservar a amostra, um tecido da espécie, que é a planta, né? Ele vai ficar ali o limbo foliar, o caule, a estrutura reprodutiva. Então, são amostras do espécime, não é a espécie. A mesma coisa com o auxílio da identificação ser correto, sim, porque a pessoa pode chegar lá com zero informação e sair lá dizendo, olha, agora eu sei que a minha espécie ela ocorre aqui porque tem o mesmo exemplar de uma mesma região que eu fui. Então, eu tenho ali a identificação, tá bom? Vamos para a 8ª. Uma chave de identificação dicotômica oferece ao usuário várias alternativas para identificação. Opções baseadas em fotos. C. Uma única alternativa correta. Letra D. 2 alternativas para escolher em cada etapa. Então, essa aqui foi outro presente, né, que eu dei para vocês, ela valeu 1 ponto. Presente bem dado, que o enunciado da questão, ele já te leva o caminho correto. É uma chave dicotômica. Dicotômica. Então, a alternativa é a letra D. 2 alternativas para escolher em cada etapa. Então, você vai ter 2 alternativas, folhas, limbo foliar, lanceolado, serrilhado. Então, você vai fazendo, tem 2 situações, você pode ir para cá ou para cá. Nesse caso, é a letra D, tá certo, gente? Então, já vai colocando aí no chat o gabarito, que aí vocês, quem vai chegar depois já vai ter acesso, tá certo? 9. Essa aqui também foi legal, porque botou muito em prática aquilo que a gente fez na aula prática aqui, acho que foi na penúltima aula, né? Sobre as bases de dados internacionais e nacionais, como o GBIF, que é a Global Biodiversity Information Facility, e Reflora, Plantas do Brasil, Resgate Histórico e Herbário Virtual para o Conhecimento e Conservação da Flora Brasileira, assinale a alternativa que está incorreta. Letra A. São responsáveis por fazer todo o depósito das informações, bem como identificar, catalogar e criar as ESICATAs. B. São bancos de dados com acesso livre para busca de dados da biodiversidade, como o GBIF, e dados botânicos, como o Herbário Virtual. C. Para fazer a busca no site do Herbário Virtual, Reflora, é necessário inserir o nome científico da espécie que será pesquisada. D. No GBIF estão disponíveis informações como ocorrência, distribuição geográfica e imagens da espécie pesquisada. E aí, gente, qual foi a resposta que vocês marcaram como incorreta relacionada ao que vocês aprenderam nas bases de dados internacionais e nacionais? Vamos lá? Vamos ver se vocês aprenderam. Exatamente. Graças a Deus aprenderam bem bonitinho. Então, são responsáveis por fazer todo o depósito? Não. Eles não fazem depósito, eles não identificam, nem catalogam, e nem criam esse cata. Lá é um banco de dados em que as pessoas colocam as informações, os herbários já colocam as informações. É um banco de dados, né? Então, a letra A está incorreta, mas as demais todas estão certas. Então, parabéns para quem acertou, para quem não acertou, não se preocupa, é sempre tempo de aprender. Então, você já sabe hoje que
Essas bases de dados, elas não são responsáveis por depositar nada e não vão criar identificação, nem catálogos e nem escatas. Elas são um lugar em que se aglomeram informações, que se depositam informações, e que essas informações ficam organizadas para quem precisar delas ter acesso, tá bom? Então, é a letra A, a resposta incorreta. Agora, vamos para a última questão, a 10ª questão. Vamos aqui. Abaixo, um trecho retirado da versão mais atualizada da chave de identificação da Brasil Bioma. Brasil Bioma é um site, gente, é bem interessante, depois vocês podem acessar. Sobre o registro de saída, assinale a alternativa incorreta, registro de saída. Então, a gente tem ali Fabácia, temos ali o gênero, e aí temos a letra A, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica. B, não pioneira. E também temos ali, ó, Sacumba. O que será isso? D, exóticas com mesma diagnose vegetativa. Então, isso quer dizer o quê? Espécies exóticas com mesma diagnose, com a mesma estrutura, os mesmos traços dela. Então, a gente tem aí Espatódia, ipê de jardim e tipuana, né? São os nomes coloquiais ou vernaculares. Então, esse aqui é um pedacinho da chave, Xavier, passo 27. E aí, em relação à pergunta, assinale a alternativa incorreta sobre o registro de saída. Letra A. Não foi informado um uso possível para essas espécies do gênero. Então, a gente está falando aí do gênero. Ele é da família Fabácea e ele é do gênero Platimíssimo, certo? Letra B. Sacumbu é um dos nomes conhecidos para as espécies do gênero. C. O gênero Platimício ocorre na Caatinga, Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica. D. Espatódia, Campunalata e Tecoma stans são duas espécies exóticas com diagnose vegetativa semelhante. Então, se você observar aqui, não é para você ter medo, você olha para essa nota e você vai ver qual é a resposta errada sobre o registro de saída. Isso aí está lá na escata, no herbário. Lembra que a Isailene falou para a gente que tem as etiquetinhas. Então, as identificações que são trazidas do campo são coladas na etiquetinha, costuradas, né, ou coladas, enfim, depende do procedimento do herbário, e lá tem a informação que a gente precisa. Então, em relação ao registro de saída, qual a resposta vocês assinalaram como incorreta? E aí? Tá dizendo aí, ó. Então, se a gente for ver todas as respostas, com exceção da letra A, estão o quê? Incorretas ou corretas. Então, a letra A não foi informado um uso possível para espécies do gênero, aqui não está condizente com o que foi passado nessa saída, tá certo, gente? Então, assim, essa primeira prova, ela foi uma revisão geral de tudo que nós vimos, pegando, pontuando, passo a passo, tudo que vocês foram fazendo ao longo das aulas e das unidades. Eu tentei ser o mais prática possível, abordando os temas mais relevantes para que vocês lembrassem. Eu acredito que pelas pessoas que estão participando hoje, os resultados foram bons, né? A maioria respondeu corretamente, pelo que eu estou vendo aqui. Em relação à nota, vamos somar aqui, ó. Vamos somar. Deusimar, uma das melhores em que sentido? Fala aí para mim, pelo amor de Deus. Em termos de facilidade, visto que as outras provas a qual nós fizemos da sua parte foi uma das mais respeitadas, mais difíceis. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, vamos aqui contar, ó. Meio com meio dá 1. 1,5.
Tá faltando aqui uma nota, né, gente? Essa prova que valia 8. Vamos lá, vamos ver quanto é que tá valendo 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Vale meio ponto, tá? Ai, meu Deus, deu um cara de triste aqui. 0,5. Então, essa prova aqui foi bem tranquila mesmo, de verdade. Agora, as próximas, talvez entre um pouco mais de grau de dificuldade, porque a gente vai trabalhar mais com a identificação, chaves de identificação. Porque a partir da aula da semana que vem, gente, nós vamos entrar nas famílias. Aí é chave de identificação mesmo. A gente vai aprender sobre as características principais de famílias no Brasil, famílias que ocorrem de forma exótica, forma natural, né, endêmica, e aí entra um pouco mais de atenção de vocês, porque vocês vão precisar relembrar principalmente a morfologia externa, né, vai dar, por isso que eu aproveitei para que vocês tirassem uma nota excelente agora na avaliação 1, para caso, né, a nota caia um pouquinho na avaliação 2, vocês tenham já um bom pé de meia na N1, certo? Porque essa parte da N1 é mais conceitual. Mas quando vocês forem para a nota 2, aí já vai entrar mais avaliação, vai entrar mais a questão mesmo, não vai ser pesada, mas chave de identificação, certo, gente? Eu tenho hoje já datas que já são previstas para saída de campo, que no caso não é saída de campo, né? Aula prática com vocês. Vai ser no início de novembro, certo? Eu só não me lembro agora o lugar, mas eu aviso, tá certo? Vou passar nos polos, e eu acho que no final de novembro também. Então, eu consigo visitar todos os polos no mês de novembro, para a gente fazer a nossa prática, para a gente também confraternizar, se conhecer, tirar dúvida, tá certo? Na semana que vem, eu vou passar a atividade de chave de identificação. Não vou passar hoje, porque tem pouca gente, e porque hoje é a prova de segunda chamada, e eu também ainda não finalizei a unidade que vai vir agora, tá certo? Então, essa unidade que vai vir agora, ela vai estar liberada para vocês a partir de segunda-feira, que é sobre já falando das famílias. E nessa unidade eu já vou passar a atividade de chave de identificação, que eu vou dar um tempo para vocês, bem interessante, para vocês fazerem com bastante capricho, tá? Por quê? Porque quando eu vejo alguns trabalhos, eu vou parar aqui a gravação para não ficar muito longa, e o pessoal que vai assistir, né, depois vai ficar falando, a professora falou